vulnerável. De acordo com o dicionário Michaelis, trata-se de atributo daquele que é suscetível de ser ferido ou atingido por uma doença, que está sujeito a ser atacado ou a ser criticado. Mas e para a lei penal? O que é que significa ser vulnerável? Recentemente, Nego do Borel, aquele que se diz cantor, foi expulso da Fazenda num novo escândalo envolvendo violação de direitos de mulheres. Dessa vez, aparentemente, ele tentou fazer sexo com uma das participantes enquanto ela estava nitidamente, evidentemente, completamente embriagada, ou seja, vulnerável. O artigo 217-A do Código Penal diz que incorre em estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar atos libidinosos com menor de 14 anos. E incorre na mesma pena aquele que praticar os atos já descritos de conjunção carnal ou atos libidinosos com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra razão, não possa oferecer resistência. E oferecer resistência é o X da questão nos casos de violência sexual cometida contra pessoas embriagadas. Uma pessoa embriagada tem sua capacidade de compreensão diminuída. E não importa se a embriaguez foi voluntária ou não. Se a pessoa bebeu porque quis ou se ela caiu num tonel de vinho, como a gente vê nos exemplos bizarros dos manuais de direito. E falando assim, parece muito óbvio, mas não é. E a gente vê que não é quando se depara com incontáveis, infindáveis relatos de vítimas que, após terem sido abusadas sexualmente, ao chegarem na delegacia, a primeira pergunta que escutam é: mas você bebeu porque você quis? Como se ela ter bebido porque quis legitimasse os atos cometidos contra ela. Homens não entendem o significado da palavra não. São ensinados de que não é charme, de que faz parte do jogo de sedução, de que é só forçar um pouquinho, porque é assim que os homens fazem. Se você não fizer, você não é homem o suficiente. E a gente sabe que no Brasil, mulheres vítimas de violência doméstica, sexual, psicológica, são tratadas com total desdém. Não apenas pela comunidade civil, mas também pelas autoridades que deveriam estar lá para garantir os seus direitos. Então, onde é que vem essa cultura tão arraigada que faz com que a primeira pergunta que vem à mente das pessoas que ficam sabendo de um crime como esse seja: que roupa que você estava usando? Onde é que você estava? Você bebeu? E a resposta é: vem da cultura de desresponsabilização masculina e de demonização feminina, desde Adão e Eva. E esse protecionismo de homens agressores é tão disseminado que não poupa nem mesmo outros homens. Um exemplo claro disso é o ditado que diz: anos de bêbado não tem dono. É claro que tem dono. É como se aos olhos daqueles que acham que têm o direito de usar o corpo de alguém como lhes convém, a partir do momento que a pessoa não está mais lúcida, ela deixa de ter direito sobre o próprio corpo. E é essa falta de limite sobre o acesso aos corpos alheios que explica por que tantos homens estupram homens e mulheres desacordados. E é bem simples, porque eles podem, porque nada vai acontecer com eles. Principalmente se forem homens as vítimas. Porque se para uma mulher já é humilhante ter sido vítima de um estupro e ter que ir à delegacia onde ela sabe que vai ser maltratada, imagina para um homem vítima de estupro. Não tem nada que abale mais a sua masculinidade do que ter sido violado por outro homem. E a única forma eficaz a longo prazo da gente acabar com esse tipo de prática, ou pelo menos diminuir, é ensinando aos nossos filhos, que ainda são sementinhas, brotinhos de homens, que eles não têm o direito de violar o corpo de ninguém, independente das circunstâncias. Ensinar consentimento para os homens, desde a troca de fraldas, é fundamental para construir um repertório de respeito, para que eles não cresçam achando que eles são os donos do mundo e que eles podem impor o desejo deles acima de tudo, simplesmente porque eles são homens. E quanto a você, vítima, não interessa o quanto você bebeu, não interessa onde você estava, nada dá a outra pessoa o direito de te usar como se você fosse uma boneca inflável. E é por isso que eu posso te dizer que aquele teu amigo que veio todo te contar que no final de semana a namorada tinha bebido tanto que teve que fazer sexo com ela desacordada, ou aquele outro que te contou que depois de uma festa o amigo ficou tão bêbado, não resistiu, foi lá e tirou uma casquinha dele, porque achou que ele não ia nem lembrar.
Esses dois não passam de estupradores criminosos. A gente tem que falar sobre isso. Vocês, homens, têm que falar sobre isso. Até porque homens escutam homens muito mais do que escutam mulheres. Então, se a mensagem vier de um igual, tem muito mais chance de ser recebida e absorvida. E a gente que luta contra todo tipo de violência sexual gostaria muito de contar com vocês. Por hoje é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau.